Redação. Bora falar de Palmeiras porque o mercado tá começando a esquentar de verdade e tem jogador do Verdão se valorizando cada vez mais. Tem interesse vindo do mundo árabe, tem lateral podendo sair, atacante valorizado, zagueiro praticamente acertado e até volante experiente entrando no radar do clube. Então fica comigo até o final porque tem muita informação importante envolvendo o Palmeiras. Bom, pessoal, vamos começar falando do Agustín Giai, porque a situação do lateral direito começa a chamar muita atenção nos bastidores. Quando ele chegou ao Palmeiras, existia uma expectativa muito grande em cima dele, mas também aquela velha desconfiança natural do torcedor. Afinal, era um jogador jovem, argentino, contratado por um valor alto, então era normal a torcida ficar com um pé atrás. Só que o cenário agora começa a mudar bastante. O Giai vem fazendo uma temporada sólida e crescendo dentro do elenco do Abel Ferreira. Em alguns momentos ele perdeu espaço pro Kelvin, é verdade. Mas conseguiu recuperar protagonismo nas últimas partidas e hoje já aparece novamente como uma peça importante do grupo. O lateral foi contratado em 2024 e desde então ganhou minutos, alternou titularidade e vem mostrando evolução. E segundo informações que circulam nos bastidores do Palmeiras, clubes do exterior já fizeram sondagens recentes pelo jogador. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo, mas existe interesse real vindo do mercado europeu. Dentro do Palmeiras, a diretoria não tem interesse imediato em vender o Giai. Porém, a situação pode mudar dependendo dos valores envolvidos. A informação é de que uma proposta acima de 15 milhões de euros pode fazer o clube abrir negociação. E convenhamos, não é segredo para ninguém que o Palmeiras vem monitorando laterais no mercado desde o começo do ano. Então isso naturalmente aumenta os rumores sobre uma possível saída do Giai no meio da temporada. Ele tem contrato até 2030 e foi comprado por cerca de 7 milhões de dólares. Ou seja, seria uma valorização enorme pro clube praticamente dobrando o investimento feito no jogador. Na minha opinião, é um lateral que começou a se encontrar agora. Eu particularmente não venderia neste momento, porque acho que ele ainda pode crescer muito com a camisa do Palmeiras. Mas também entendo que ele ainda divide opiniões entre os torcedores e não é unanimidade. Agora eu quero saber de vocês, se tivesse que escolher, vocês preferem Giai ou Kelvin na lateral direita? Porque sinceramente, tudo indica que um dos dois pode acabar sendo negociado no meio do ano pro Palmeiras fazer caixa. E seguindo nesse assunto de mercado, vamos falar também do Luigi, porque o atacante segue valorizado mesmo sem ter tantos minutos no time principal. Enquanto o Giai cresce em espaço dentro do elenco, o Luigi vive um momento diferente, com menos oportunidades, mas ainda muito observado pelo mercado. Segundo informações do Diego Firmino e também da TV Espírito de Porco, clubes da Arábia Saudita estão monitorando a situação do atacante e existe interesse concreto no jovem palmeirense. O Palmeiras esperaria algo na casa dos 15 milhões de euros para negociar o jogador. E aqui entra um debate importante. Vale a pena segurar o Luigi ou seria melhor vender agora aproveitando a valorização? Vou falar a minha visão. Eu acho que ele é um bom jogador, tem qualidade, é jovem e ainda pode evoluir bastante. Mas sinceramente, eu não vejo ele conseguindo se firmar como titular absoluto no time do Abel Ferreira. E não é por falta de talento. O problema é a concorrência. Para tirar espaço de jogadores como Flaco Lopes ou até mesmo Vitor Roque, você precisa ser um atleta realmente acima da média. Claro, ele pode continuar no elenco como opção de banco, mas aí talvez perca valor de mercado com o passar do tempo. Então, se realmente aparecer uma proposta de 15 milhões de euros, eu acredito que o Palmeiras possa considerar uma venda. Até porque isso ajudaria financeiramente o clube pensando em uma contratação maior no futuro. Se o Palmeiras quer buscar jogadores mais afirmados no mercado, como o Almada da vida por exemplo, vai precisar abrir espaço financeiro e também fazer caixa. Mas essa é apenas a minha opinião. Quero saber a de vocês também sobre o Luigi. Vale vender ou vocês acreditam que ele ainda pode explodir no Palmeiras? Agora vamos falar de chegadas porque o assunto Alexander Barbosa ganha cada vez mais força no Verdão. Tudo indica que o zagueiro está praticamente acertado com o Palmeiras. As negociações avançaram bastante e segundo informações do UOL, Diego Firmino e César Melo, o defensor já está em detalhes finais para fechar com o clube. A expectativa é de que ele realize exames médicos nos próximos dias e depois disso aconteça o anúncio oficial. E o mais interessante é que o Palmeiras quer trazer o jogador imediatamente, mesmo antes da abertura da janela de transferências. Claro que ele não poderia atuar oficialmente antes de julho, mas já chegaria para treinar com o elenco, conhecer o ambiente e iniciar a adaptação ao clube.
O valor da negociação gira em torno de 4 milhões de dólares, algo próximo de 20 milhões de reais. E sinceramente, olhando para o mercado atual, parece uma ótima oportunidade. Principalmente porque o jogador não deve renovar com o Botafogo e poderia sair de graça futuramente. Então o Palmeiras se antecipou para garantir logo a contratação. A tendência é de que ele esteja totalmente integrado ao grupo após a Copa do Mundo de Clubes e aí sim fique à disposição do Abel Ferreira para atuar normalmente. E não para por aí. A situação do Nino também segue avançando nos bastidores. Ainda não no mesmo nível do Alexander Barbosa, mas existe sim um movimento acontecendo. A expectativa é que essa negociação continue evoluindo ao longo das próximas semanas, talvez até depois da Copa do Mundo, mas o Palmeiras segue monitorando de perto. Desde o começo do ano o clube deixou claro que duas posições eram prioridade, um zagueiro e um volante. E falando em volante, surgiu mais um nome forte no radar do Verdão, Fred. Isso mesmo. O volante volta a ter o nome ligado ao futebol brasileiro e o Palmeiras aparece como um dos clubes atentos à situação do jogador. Segundo informações do portal Antenados no Futebol. A qualquer momento eu volto trazendo mais informações do Verdão aqui no canal. Então deixa teu comentário, tua opinião e participa porque quero saber o que vocês estão achando de tudo isso. Um forte abraço para todo mundo. Valeu, falou e até a próxima!